Nosso entrevistado de hoje é o escritor Jefferson Tenório, autor do premiado livro O Avesso da Pele, um best-seller que já vendeu mais de 200 mil exemplares. Jefferson Tenório nasceu no Rio de Janeiro, mas morou muitos anos em Porto Alegre, onde se formou em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e se tornou doutor em teoria literária pela PUC, também do Rio Grande do Sul. Escreveu 3 livros. O primeiro, O Beijo na Parede, premiado pelos escritores do Rio Grande do Sul em 2013. Em 2018, escreveu Estela Sem Deus, mas explodiu no mercado literário brasileiro com o livro O Avesso da Pele, de 2020. Políticos de extrema-direita do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiás e de Mato Grosso do Sul conseguiram proibir a circulação do seu livro, O Avesso da Pele, nas escolas. Vários governadores retiraram. Embora ele tivesse sido recomendado pelo Ministério da Educação e Cultura como livro didático. Diziam esses políticos que a obra continha linguagem não apropriada. Os dizeres pornográficos. O preconceito e a violência institucional contra a população negra são temas centrais na escrita de Jefferson Tenório, carioca de Madureira, atualmente reside em São Paulo. Pai de João, de 14 anos, Jefferson diz que se tornou escritor por causa da sala de aula. Ele foi professor de escolas públicas e particulares por mais de 20 anos. Acredita que as cotas raciais na educação brasileira promovem uma verdadeira revolução silenciosa no país. Mas alerta, não quero ter minha literatura reduzida ao racismo. Jefferson, prazer enorme estar com você aqui no nosso ICL, no Instituto Conhecimento Liberta. Conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e vamos aí para essa conversa. Conhecimento liberta é inspirado numa frase de José Martí, como você, homem também da literatura, um poeta, né? Cubano, homem Sim. da independência de Cuba, que tinha como lema isso, né? Solo el conocimiento liberta. Só o conhecimento liberta. Isso foi inspirar a gente aqui do ICL. Mas vamos lá, né? Por que você se tornou um homem da literatura e do tamanho que é hoje enorme, talvez dos maiores da nossa história literária? Olha, eu me tornei, eu sou um Nietzscheaniano, né? Eu estudei Nietzsche no meu mestrado, Nietzsche e Mia Couto. Eu queria trabalhar com a questão do niilismo na cultura africana e como é que o Mia Couto trabalhava essas questões, né, e tal. E o Nietzsche tem essa ideia de que a gente vive para se tornar o que a gente é, né? Essa seria, digamos, a nossa missão existencial, se tornar o que a gente é. Só que a gente não sabe muito bem o que significa isso, né? Você é colocado no mundo e você que se vire para saber o que você vai ser, o que você é. E no meu caso, eu custei bastante a me dar conta que o meu caminho era a literatura, eram os livros. Até os 24 anos eu não tinha lido nenhum livro inteiro, não fazia ideia quem era Machado de Assis. Enfim, os livros eram algo muito distante de mim, né? E aí quando eu chego na universidade e me deparo assim, com aquele mundo e com a literatura, com os livros, aí, Chico, eu entrei assim num frenesi e numa vontade imensa de querer saber tudo, assim, de comprar livro, roubar livro, pegar livro emprestado. Eu comecei assim a montar a minha biblioteca porque eu entrei num desespero. Eu passei 24 anos da minha vida longe dos livros
E aí quando eu percebi o quanto viver com os livros era bom, que eu cheguei e pensei, eu preciso correr atrás do tempo agora, né? Em busca do tempo perdido. Em busca Pra do falar tempo de perdido. Proust, né? Em busca do tempo perdido. E foi mesmo isso, uma busca desse tempo perdido, dessa leitura perdida, dessa literatura perdida. E aí, sei lá, em 10 anos, eu já estava escrevendo poemas, participando de concursos, né, dando aula. Então foi um tempo bem curto, assim. Coisa impressionante. Aos 24 anos, leu o seu primeiro livro. Qual foi, Sim. você lembra? Foi o Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, um livro de contos. E daí dispara. Foi arrebatador para mim. Agora você imagina, aos 24 anos, né? E logo depois você se torna professor de literatura. Sim. Ultrapassou tudo, né? E vai escrever 3 livros, O Beijo na Parede, Estela Sem Deus e depois O Avesso da Pele, né? 3 livros que você chama de trilogia do abandono, né? E 3 livros que te projetam para o Brasil e para o mundo. O Avesso da Pele, eu fiquei sabendo que está até em chinês já, né? Tá em chinês também. Quantas línguas já foi traduzido? Ai, não tenho ideia, assim, mas eu sei que já está em 15 países, mais ou menos. Mas a trilogia do abandono, na verdade... Por que a trilogia do abandono? Isso não é uma ideia minha, não. Isso é uma ideia de um pesquisador lá de Minas, da UFMG, que pesquisou no doutorado dele os 3 livros e disse que os 3 livros tinham essa ideia do abandono, né? Eu concordei com ele, né? Porque ele é pesquisador, então acho que ele entende melhor do que eu. Mas não tinha essa intenção, né, de fazer essa trilogia do abandono, né? Esse abandono teria a ver com a sua história, do seu pai ter deixado sua casa quando você tinha, acho que 1 ano de idade, né? 1 ano de idade, No Rio de Janeiro. Reencontrei ele há 5 anos atrás, né, meu pai. Não, o abandono aí nesse sentido não é um abandono que eu chamo um abandono passivo, né, quando alguém te deixa. Mas é um abandono ativo, assim, né, quando você decide deixar, quando você decide abandonar, né. E os 3 livros, na verdade, têm um pouco esse sentimento, assim, né, desse abandono como um benefício. Não um abandono que te deixa desamparado, mas um abandono necessário. Abandonar os pais, abandonar o sofrimento, abandonar, enfim, aquilo que te incomoda, né? Então é nesse lugar assim que eu coloco o abandono. Pois é, mas é possível abandonar esta marca doída, essa marca difícil de ser uma pessoa de pele negra? Eu acho que é uma experiência da população negra que é justamente fazer esse exercício do abandono da própria cor da pele para que ele consiga se pensar, né? E o Avesso da Pele é essa tentativa, né? A tentativa de abandonar a ideia de cor da pele ou de dirigir a sua vida a partir da cor da pele e prestar atenção no que importa, né? Que é o avesso, né? Que são os afetos, os sentimentos, as contradições, né? Ou seja, tudo aquilo que nos torna humanos, né? E o avesso literalmente, porque o avesso da pele é o vermelho do sangue, né? É o vermelho do sangue. De todos os seres humanos. Sim, né? é o que nos unifica, né? Enfim, né? Você disse numa entrevista para o Globo, que eu anotei aqui, toda pessoa negra é tensionada pela necessidade de se colocar politicamente devido à sua cor. Mas, ao mesmo tempo, não se deixar ser reduzida por ela. Eu queria que você comentasse, você acha isso muito forte? Você tem essa tensão, essa necessidade de ser um agente político na questão da luta contra o racismo, mas ao mesmo tempo você não pode ser reduzido a isso. Como a sua literatura não pode, né? É uma tensão e quanto mais visibilidade você ganha, mais essa pressão e essa tensão acontece, né? Então toda vez que ocorre alguma coisa em relação ao racismo, as pessoas acabam nos cobrando, assim, e aí você não vai se posicionar, você não vai falar alguma coisa, né? Sendo que no dia a dia já há um posicionamento cotidiano, né? Assim, cotidianamente você tem um posicionamento. Hoje mesmo eu fui numa loja, hoje de manhã eu fui numa loja e estava vendo os produtos, e aí entrou um outro homem negro que não tinha nada a ver comigo e a vendedora olhou para mim, olhou para ele, vocês estão juntos? E aí eu olhei e disse, não estamos juntos, né?
Então, o fato de ter duas pessoas negras numa loja, obviamente que elas se conhecem, né? Então, esse posicionamento, ele é cotidiano. Então, quando você ganha uma visibilidade, há uma cobrança, né? E, às vezes, assim, por ter a visibilidade, é importante que você se coloque, né? Mas é preciso preservar o avesso, né? E preservar o avesso significa escolher quais batalhas você quer perder e quais batalhas você quer entrar e quais lutas você quer fazer, né? E vai se tornando tão comum isso que é capaz de dizer, tinha dois homens de cor ali. Exatamente. Mas se tivesse dois brancos, assim, dois homens sem cor, isso ela não diria. Não diria. Dois homens sem cor, ela não diria. E nem perguntaria se conhecem, né, se estão juntos, né? Pois é, e por causa exatamente da cor da pele, eu vi aqui que você já foi abordado pelo menos 16 vezes pela polícia. A última delas esse ano, em março no Rio Grande do Sul. Tirando fotos. Como é que foi? Tirando fotos para The New York Times? Era uma reportagem sobre a censura, foi bem na época da censura, né, do livro do Avesso, e aí vem o fotógrafo tirar fotos, e ele queria fotos ao ar livre, e aí a gente foi nesse parque que era... Era uma matéria que ele fazia para... Era uma matéria para o New York Times sobre a censura no Brasil. E aí, antes de a gente começar a tirar as fotos, chegou a polícia. E a gente estava ali naquele espaço ali porque o fotógrafo lembrou que naquele parque havia um símbolo nazista. Era o Parque da Redenção? O Parque da Redenção. Eu nem sabia que existia aquele símbolo ali. Nazista mesmo o símbolo? Eu nunca reparei. Ele é um símbolo que lembra bastante, assim. A suástica? Lembra bastante, assim. Mas, como ele tem algumas linhas em volta, assim, fica um pouco difícil de afirmar. Mas na época que ele foi feito, né, em 1930, assim, toda a ideia de integralismo que tinha na época e tal, então é possível que tenha alguma coisa ali, né, a ver com a suástica. E aí foi abordado pela polícia. PM, Polícia Militar, né? A Brigada Militar. A Brigada Militar. Como é que foi? Desceram do carro e partiram para cima de você? Assim, de arma na mão, pedindo para botar a mão na cabeça, virar, a gente foi revistado. E aí, a partir desse momento, eles não falaram mais comigo. Daí falaram só com o fotógrafo, que era um homem ruivo, né? Branco, e meio que se desculpando com o fotógrafo, assim, né? E o argumento que eles utilizaram é que havia denúncia de que havia 2 traficantes com as nossas características, né? Obviamente que eles acharam que eu era o traficante, que eu estava passando drogas, né, pro fotógrafo. E aí eles foram embora, e quando eles foram embora, o fotógrafo sentou em cima da suástica e falou assim, cara, inacreditável que isso aconteceu. Né? Eu aqui tirando fotos para uma matéria sobre um livro que fala sobre abordagens policiais, e o autor sofre uma abordagem policial. Né? Isso teve alguma reação, provocou alguma reação das autoridades do Rio Grande do Sul, de governador, da própria polícia, da Brigada Militar? Não, assim... Não se desculparam, nada? Não. É normal, né? Nem entraram em contato e se dizem vítimas, né? Eles acham que o que está acontecendo é um preconceito contra a Brigada Militar, que a Brigada não consegue fazer o seu trabalho. E que aí há uma inversão de valores, né? Como é que a Brigada vai atuar se não pode fazer abordagens, né? O que aconteceu foi o movimento da Câmara de Vereadores da cidade, que fizeram uma moção, né, de apoio, e depois, acho que mês passado, me deram a medalha Farroupilha, né, que seria a maior medalha de honrarias, né, do Estado, né. Mas enfim, eu já tinha ganhado outras medalhas. Você já era cidadão porto-alegrense, né? Já tinha ganhado a chave da cidade, era cidadão honorário, fui patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, né? Tudo isso não impediu que eu fosse abordado pela polícia. Né? Esses policiais eram homens sem cor? O que me abordou era um homem negro e o que ficou segurando a arma era um homem branco. Mas eu costumo dizer que a maioria da população de policiais são negros mestiços ou pardos, né? E quando eles vestem a farda, não tem essa história de cor. Né? Eles estão a serviço de uma instituição, e a instituição diz que o homem negro é uma ameaça. Né? Então não interessa quem é que está do outro lado ali. Né? Você disse também numa entrevista
que o racismo é um vírus, né? E esse vírus contamina, né, todos, inclusive esses policiais, né, que se prestam a defender posições racistas no Brasil. Sim. Eu nunca vi nenhum branco ser abordado assim, nunca vi. Mas vejo com frequência aqui em São Paulo, sim, né, passando de carro por algumas avenidas, às vezes vejo uma moto parada, duas, né, e rapazes, né, negros ou pardos, sempre gente muito jovem com a mão na cabeça e a polícia de arma. sim, sim. Um dia desse eu parei o carro e perguntei, mas o que que eles fizeram? O policial que estava lá, um tenente, né, falou, eu sou da corregedoria. Eu falei, pois não, mas eu quero saber, eu sou jornalista, o que que eles fizeram? Depois eu converso com o senhor, não fique perto não. Eu falei, não, mas eu quero saber. Fizeram, não tinham feito nada. E eles estavam pedindo documento e registrando um por um. Sim. Né? E aí ficaram. Como aquela coisa não terminava, eu quero saber o que o senhor vai fazer com eles. Nós vamos levantar a ficha deles. E eu tinha um compromisso, não podia esperar mais, fiquei um tempo e saiu. Ele ficou muito incomodado. Mas eu já vi várias vezes, várias vezes. E na maioria absoluta, 90 de cada 10 casos que eu vi, 9 eram pessoas negras, pessoas pardas. E policiais sempre com algum negro dentro disso. Né? Me lembro o Caetano, né? Você vê os policiais pretos dando porrada em pretos, né? Sim, sim. É o que o sistema faz, a estrutura faz isso, né? Acaba justamente incutindo, né, na conduta desses policiais que pessoas negras são uma ameaça, né? E isso é dito, né, na formação desses policiais. E a ideia dos direitos humanos, ela é colocada de lado, ou seja, os direitos humanos é visto como um inimigo, né? E, na verdade, os próprios policiais precisam dos direitos humanos, até para se preservarem, para que sofram menos riscos, porque se morre pessoas negras pela polícia, policiais negros também morrem. Né? Ou seja, Você já ouviu algum policial negro que reconhece esse tipo de problema? Ou algum relato disso? Não, eu não tenho notícias. Não, até porque também há um receio também de esse posicionamento, né? O receio de sofrer alguma represália da própria polícia, né? De sofrer alguma punição, né? Então é bastante difícil. Mas certamente vivem conflitos internos. Claro, né? Obviamente, porque se esse policial negro está abordando uma pessoa negra, é bem possível que essa pessoa negra seja parte da comunidade dele, né? Porque os policiais eles também vivem em comunidades, né? Então há um conflito ali, sim, do que fazer, né, no momento da abordagem, né? Que leva muitos a doenças, né, mentais, a entrar em crises depressivas. Com certeza. O número de suicídios é muito grande entre policiais, né? Então, e não é só... No Brasil é um caso seríssimo, mas a gente tem que lembrar que não é só no Brasil, né? I can't breathe, você lembra? Sim, sim. Posso respirar. George Floyd. George Floyd. Não é? Inclusive, o Avesso da Pele, ele foi publicado 2 meses depois do George Floyd. Influenciou no Avesso da Pele? Influenciou... Você tinha acabado ou você estava escrevendo ainda? Não, já tinha acabado. Era para ter sido publicado em março de 2020, mas veio a pandemia e a editora disse, não vai ter livro esse ano, né? E aí a gente foi entendendo como é que funcionava aí a pandemia. E aí quando chegou ali em julho, o meu editor disse, olha, vamos lançar o livro, a gente não sabe muito bem como é que a gente vai fazer, mas a gente vai lançar o livro, né? E aí lançamos o livro. Quer dizer, o episódio do assassinato pela polícia dos Estados Unidos do George Floyd foi depois que você tinha terminado o livro. Sim, nem imaginava que uma coisa dessa ia acontecer. E mais, eu nem imaginava que uma história como a do Avesso iria interessar as pessoas, né? Para mim era tão óbvio que a população negra era abordada pela polícia. E quem iria se interessar pela história de um professor, né? Então, para mim, o Avesso da Pele era um livro que, enfim, iria terminar em 2 meses e ninguém mais falaria dele, assim, né? E aí teve também o episódio do João Alberto Freitas, né? Sim, no Carrefour. Em 2020, Isso, no Carrefour de Porto Alegre. Assassinado também. Por seguranças, né, do supermercado. Né? Então, na verdade, o Avesso da Pele acabou sendo uma síntese do que já vinha acontecendo, né? E o que continua acontecendo, que é o pior, né?
você ter um livro que é tão próximo da realidade, né? É um livro forte, né? Um livro denso de experiência humana, um livro que olha a realidade do ser humano negro, né? Eu acho que ele seria um antídoto para o vírus do racismo, né? Ele é um antídoto, porque qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade que leia O Avesso da Pele, né, não vai ficar indiferente diante dessa questão. Eu não gosto de pensar que a gente acaba com o racismo como uma espécie de bala de prata, né? Mas claro que uma história como a do Avesso, ou até os livros do Itamar Vieira Júnior, da Conceição, da Eliane Alves Cruz, que são livros que vão tratar da experiência negra, eles ajudam sim a mexer na subjetividade das pessoas, né? Nisso eu acredito. Agora, o racismo ele é mais do que um vírus, né? O racismo é uma espécie de rizoma, que a gente não sabe de onde vem. O rizoma é isso, ele surge aqui e lá e a gente não sabe a origem dele, né? Há um apagamento das origens do racismo. E toda vez que há um caso de racismo, ele é individualizado. Então se pune a pessoa que cometeu o racismo e não a estrutura. Então por isso que é repetido, né? Porque a gente não vai na origem, a gente pune quando há a punição da pessoa, mas não da estrutura mesmo. Não da sociedade. Não da sociedade, de modo geral. Né? E é um fenômeno gravíssimo no Brasil, mas do mundo inteiro, né? Sim, sim. No mundo inteiro e no Brasil, eu acho que tem mais a questão da dissimulação, do cinismo, de não ter um racismo declarado, que é diferente dos Estados Unidos, em que as pessoas têm a ideia da liberdade de expressão, que as pessoas se dizem preconceituosas, racistas. A gente vê o Trump dizendo aqueles absurdos, né? E tá tudo bem. E no Brasil, não. No Brasil há essa dissimulação, o que torna muito mais difícil você conseguir combater o racismo. Né? Você acha que tem avançado a questão do combate ao racismo no Brasil? Eu acho que sim. Há conquistas de direitos? Há inúmeras conquistas, com certeza. As próprias cotas nas universidades. Você é filho de uma cota da universidade. Eu sou fruto das cotas da universidade. Você foi né? dos primeiros, né? Fui o primeiro cotista negro a me formar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, houve avanços, há avanços. Hoje, eu acho que há uma gramática antirracista muito próxima das pessoas, né? É possível falar em privilégio branco, a gente ouve falar em políticas antirracistas, né, e tal. Mas, por outro lado, o racismo também vai se sofisticando, né? E vai reagindo também a essas propostas antirracistas, né? Então, vai se tornando cada vez também mais violento também, né, a resposta. É mutante, né? É mutante. À medida que você consegue contornar um problema aqui, ele se modifica e continua. E continua, né? Porque é assim que o capitalismo se sustenta, né? Ele se sustenta a partir da desigualdade. Não interessa para o capitalismo uma igualdade racial, uma igualdade de gênero e assim por diante, né? E ele permanece como previsto, profetizado, vamos dizer assim, por Joaquim Nabuco no século XIX, né? A escravidão permanecerá por muito tempo. Sim. Como característica nacional do Brasil. Uma característica muito específica do Brasil. Né? E continua. E continua, infelizmente. Né? Você acha que se você fosse um escritor branco, O Avesso da Pele teria sido censurado nas escolas do Rio Grande do Sul, do Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul? Foram esses quatro, né? Isso é. Você acha que seria? Porque alegaram que tinha ali, sim. Né, problemas, o livro teria cenas pornográficas. Cenas pornográficas. Isso, Eu acho que sim, e às vezes eu acho que não. Talvez no momento que a gente viva, né, no momento desse recrudescimento da extrema-direita, conservadora, fascista, preconceituosa, um livro como O Avesso é tido como um livro perigoso, né, por tratar justamente da abordagem policial, da decadência da própria educação, né, e tal. Mas se a gente for pegar na década de 70, a gente tem os livros do Marcelo Rubem Paiva censurado, você tem Rubem Fonseca censurado. Então, na verdade... Mas antes disso, lá nos anos... Antes disso, né, com Getúlio 40, Vargas... 50, né? Não, você tem os livros do Jorge Amado. Isso, né? O José Liz do Rego também. Né? Que foram tem queimados. Capitães de Areia. Queimados né? em praça pública, né? Diga-se de passagem. Mas não chegaram a ser proibidos, né?
não chegaram a ser proibidos, né? Então, eu acho que é esse momento que a gente vive, né, que também é uma reação ao que eles chamam de políticas identitárias, né? E o medo da revolta é secular, né? O medo da revolta negra, que os senhorzinhos e senhazinhas não dormiam muito bem nas suas casas grandes. Eles tinham medo da revolta, né? E quando foi assinada a Lei Áurea, né, eu li alguma coisa a respeito, que essa cúpula branca da Casa Grande se assustava muito, porque esses negros, os negros foram, né, os escravizados foram barbaramente torturados, apanhavam. Esse pessoal livre pode querer se vingar. Sim. E tinham muito medo da vingança também Sim. religiosa, das religiões de matriz africana, Sim. que eles não chegavam muito perto, eles tinham medo daquilo, por ignorância, não entender o que era, né? Eles são feiticeiros, isso é perigoso, né? Macumba. Sim. Né? Uma demonização, né, da cultura de Há matriz muitos africana. anos, eu esqueci o nome do autor, eu li um livro que falava exatamente isso, né, sobre a morte branca do feiticeiro negro. Né? Como é que foram introduzindo no Brasil, né, principalmente logo depois da abolição da Lei Áurea, né, como é que foram introduzindo no Brasil militares positivistas, né, outras teorias espíritas, inclusive Kardec, né, para embranquecer a morte branca do feiticeiro negro, para ver se levava, né, essa população negra para outro tipo de religião espírita, mas que abandonasse aquilo que eles temiam, que eram os orixás. Sim. Os orixás. Havia também um outro projeto que era o de embranquecimento da população brasileira, né? Que começou a ganhar força ali na década de 30 e vem ganhando mais força, aí o discurso da democracia racial, porque se achava que... primeiro se achava que a miscigenação acabaria com o Brasil, né? Monteiro Lobato disse coisas assim, né? E mais adiante se começou a ter a ideia de que não, então vamos deixar ter a miscigenação, porque daqui a pouco o Brasil vai virar branco, né? E a gente viu que a coisa ficou muito mais complexa e muito mais difícil, né, de identificação. E os orixás, eles acabaram ganhando uma força cultural e de preservação cultural também, né? Que é o que acontece nos terreiros, né? E no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, é um dos lugares onde mais tem casas religiosas de matriz africana. E grande parte dos frequentadores são brancos. Isso é que eu acho curioso, né? Eu já estive em alguns terreiros, né? E a maioria dos frequentadores hoje é uma maioria branca. Sim. E eu falei, onde é que estão os negros? Os negros estão nos templos evangélicos. É uma inversão. Como é que você explica isso? Meio estranho. Eu acho que, na verdade, é a grande complexidade do Brasil, assim, né? Eu me lembro de ter tias minhas que elas iam em tudo. Não tinha separação, assim. Elas iam em casa de umbanda, candomblé, iam no espírita, ia na igreja de Nossa Senhora, rezava. Quando tinha uma dor no joelho, acho que eu vou rezar lá para Nossa Senhora para ver. Quando tinha uma outra coisa lá, ia lá e rezava para Iansã, fazia uma oferenda. Isso. Então, assim, essa Compadre meu Quelemem, você se lembra dessa citação? Compadre meu Quelemem, né? É o Rosa, no Grande Sertão, né? Ele fala do Quelemem, compadre dele, que frequentava todas as religiões, né? Sim. Então, eu acho que é isso, falta talvez a gente normalizar essa fluidez religiosa, né, que as pessoas têm e que eu acho que é muito mais rico do que a gente segregar as pessoas em locais, né, e dizer que uma é pior que a outra, né? Enfim. Você tem uma religião, uma fé, você crê em Deus ou em deuses ou numa transcendência? Como é que é a sua cabeça nisso? Então, eu acho que eu tive que aprender a lidar com a minha religiosidade, né? Porque eu cresci em terreiros, né, de umbanda e candomblé. E você não foi batizado na igreja católica? Fui batizado na igreja católica. No Rio de Janeiro? Fiz catequese. A minha mãe, que era de umbanda, me levou para catequese. Então, essa fluidez assim das religiões, fui em centro espírita também. Depois comecei a fazer meditação, fui meio para o lado do budismo.
Estudei um pouco, alguma coisa do islamismo, assim, essa era a minha característica, assim, de deslizar nas religiões e tentar pegar o que há de melhor nelas, né? Mas hoje eu me considero um bandista, assim, né, de frequentar terreiros, né, e tal, e ao mesmo tempo existencialista, né? Então, como é possível, né, você lidar, né, com a religião que tem regras, normas e ao mesmo tempo seguir uma espécie de existencialismo em que a liberdade é esse grande totem, né, do existencialismo, né? Mas não dá para dispensar, né? Uma pessoa como você, não dá para dispensar e para ignorar o mistério, a transcendência, aquilo que está além da sua capacidade, né? Não dá. E quando eu comecei a estudar o existencialismo, eu comecei pelo Sartre, pelo livro O Existencialismo é o Humanismo. E o Sartre tem um existencialismo muito mais materialista, ele não acredita em transcendência e tal. Mas quando eu cheguei no Kierkegaard, que é um outro, que era religioso, católico, né? O Heidegger. Heidegger, né? Aí eu comecei a entender que havia essa possibilidade de você ter uma religião e, ao mesmo tempo, ter uma liberdade existencial, né? Porque, na verdade, o existencialismo ele foi uma teoria muito adotada por autores negros, né? O Frantz Fanon, por exemplo, foi um existencialista, foi muito amigo do Sartre, por exemplo, né? E por quê? Porque o existencialismo ele te tira desse lugar infantil, desse lugar de dependência de algo maior, né? Ou de delegar as coisas que te acontecem a algo superior, né? Do existencialismo esse termo tão usado hoje, né, na cultura ocidental, né? Assumir, você tem que se assumir, né? O existencialismo sim. É assumir sua responsabilidade sobre a sua existência, assim, né? Ou seja, é tomar as rédeas da própria vida, falando aqui as palavras do Sartre, né? Agora, é curioso, voltando um pouco para a questão da literatura, e eu fiquei pensando na dimensão que você tem hoje. Você tem lido o primeiro livro aos 24 anos, você está com 47. 47. É muito pouco tempo você ter chegado à altura que chegou, né? No Brasil e no mundo. Sim. Né? E eu fico pensando, para mim é uma coisa extraordinária. E nesta guerra política, que você não ignora essa marca que dói, que fere, né? Uma parcela enorme da população, que é a marca da pele. Sim. E eu fico pensando assim, ontem à noite eu fiquei pensando, é inacreditável que a gente tenha tido na literatura, né, o Cruz e Souza, um poeta do simbolismo, né, negro. Sim. Isso lá há 200 anos, né? Sim. Depois, o Machado, Sim. o Lima Barreto, não é? Mas eu não sei como é que o maior escritor do Brasil, né, assim considerado, Machado de Assis. Bom, é verdade que quando eu era criança, quando eu estava na escola, inclusive no segundo grau, né, que a gente chamava de ginásio, Sim. que a gente via Machado, a gente achava que o Machado de Assis era branco. Né? A gente conseguiu agora entender que ele era negro. Será que ele não lutava, não tinha esse tipo de problema? Como é que o Brasil branco, né, permitiu, né, que surgisse um Machado de Assis, um Lima Barreto? O Lima Barreto pagou um preço bem caro, né? Sim. Por ter posicionamento... Ele morreu muito jovem, com 40 anos. Né? E também de não ter sido reconhecido como Machado de Assis foi. Lima Barreto, depois de morto, é que foi ser depois de... Enfim, Lima Barreto teve uma vida praticamente miserável e muito difícil, porque ele tinha esse posicionamento muito forte, contundente, né? E o Machado, ele conseguiu chegar onde ele chegou porque ele usou uma outra estratégia, né? Que era uma estratégia em que a crítica era muito mais cifrada, muito mais subliminar, né? E talvez por isso também a literatura dele tenha permanecido, né? Quando você não faz uma crítica tão aberta, a possibilidade desses códigos ultrapassarem o tempo é muito mais... E o trabalho com a linguagem também, né, que faz com que torne a literatura do Machado de Assis muito potente e que ultrapasse o tempo, né? Pois é, mas o Machado, você lendo, eu não li toda a obra de Machado de Assis, longe disso, mas você lendo o Machado, você não identifica
no texto, eu pelo menos nunca consegui identificar, né, a pena de um homem negro. Não. Mas se você vai ler o Memórias Póstumas, está tudo ali. Né? Quando você coloca aquele sujeito, né, o Brás Cubas, um sujeito que não deu certo na vida, um homem branco, bem criado, que vai estudar fora, volta, tenta um monte de coisas e não dá certo. Na infância faz o menino negro de cavalinho. Ou seja, é um sujeito extremamente medíocre. Né? O que hoje a gente diria uma branquitude medíocre, que é o que está sendo colocado ali. Né? Alguém que não deu certo na vida e teve todos os instrumentos para conseguir dar certo e não conseguiu. Né? Então, eu acho que é uma crítica muito contundente, traduzindo para os dias de hoje, à branquitude. Né? É um livro que faz uma análise muito profunda das origens do racismo no Brasil. Né? Agora, o Lima Barreto já cutuca mais, né? Lima Barreto critica não tem, o sistema, não tem papas a na estrutura, língua. né? Os diários dele são impressionantes, assim, de ele dizer que é terrível ser um homem negro no Brasil. Assim, ele não tinha medo, assim, de dizer. Mas as morreu coisas, sem né? ver praticamente nada. Sim, nada pagou um publicado, preço né? alto, né, por isso, né? E o Machado já tinha um outro jeito de lidar com isso, que era meio na capoeira, assim, né, meio dissimulado, e não é, né, e tal, para conseguir fundar a Academia Brasileira de Letras, ser reconhecido como ele foi, né? Então, O Brasil precisava resgatar, né, a história desses negros que fizeram história no Brasil. Nós estamos falando aqui de alguns que se tornaram mais visíveis, mas sim. não faz muito tempo que a gente começou a descobrir, por exemplo, Luiz Gama, sim. na área do direito, que ninguém sabia. Se você falasse há 30 anos, né, Luiz Gama, ninguém tinha noção de quem é Luiz Gama, né, que é um mestre do direito, né, tendo aprendido sozinho, né? E filho da Luísa Maim, né, que é, enfim, uma grande referência também, personagem do livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, né, que vai falar também das origens, né, do Brasil. E eu vejo esse movimento da literatura negra muito interessante, porque a gente está reconstituindo essa história do início, né, do Brasil, que foi através de sequestro de corpos negros, da violência com os povos indígenas, do roubo de riquezas. Ou seja, a gente está reescrevendo essa história e mostrando os efeitos dessas origens. Né? Através de Luiz Gama, você reconstrói um pouco a história, Luísa Maim, aí vem a revolta dos malês em Salvador, né? E você descobre que ela é obrigada né, a sair de Salvador e depois parece que volta para a África. Volta né? para a África, sim. Volta para um país do norte da África islâmico, né? Ela é islâmica, né? Há uma coisa curiosa nisso aí que eu fico pensando também, que talvez exista, não sei porquê, você pode me ensinar sobre isso, a nós todos, né? Uma força de rebeldia, revolucionária, maior nos negros de formação islâmica do que em outros negros que foram, né, mandados aqui para o Brasil. Sim. Existe uma força de rebeldia maior nas religiões islâmicas, e quero lembrar inclusive de Muhammad Ali, que era Cassius Clay e mudou de nome. Né? Na verdade, os negros que vieram para cá, para o Brasil, a grande maioria eram bantus, né? Eram negros que tinham uma estatura menor, eram negros, em sua grande maioria, letrados no sentido de serem letrados na religião islâmica, sabiam ler o Alcorão, tinham uma ideia de unidade, uma ideia de organização. Então, essa ideia cultural, porque você imagina, se você é tirado de um lugar e você é colocado junto com pessoas que você nunca ouviu falar, com línguas diferentes, a possibilidade de você conseguir se organizar é muito mais difícil. Né? E o que aconteceu, principalmente no Nordeste, né, do Brasil, foi essa grande quantidade, né, de bantus islamizados que tinham um letramento, e isso possibilitou que eles conseguissem se organizar melhor para conseguir fazer as revoltas. Estaria na origem disso a revolta dos malês na Bahia? Com certeza, isso foi fundamental para que eles tivessem esse letramento e conseguissem se dar conta do que estava acontecendo. Né? Nós estamos falando aqui, então, de Luiz Gama, um grande mestre do direito, Sim. que teve que ser praticamente autodidata, aprender sozinho, frequentar sem ser recebido na universidade, e hoje dá nome, inclusive, a uma sala, um auditório da
Sim, do Largo São Francisco, a mais tradicional Universidade de Direito, Faculdade de Direito do Brasil. Né? Sim, sim. Você tem os irmãos Rebouças, Os irmãos Rebouças, que dão nome, né, até o túnel Rebouças no Rio de Janeiro. Né? Sim. E há outras figuras também que eram A tidas Avenida como... de São Paulo. Figuras que eram tidas como pessoas brancas, né? O próprio Mário de Andrade. O Mário de Andrade hoje se admite, né, que ele era um mestiço, pardo, alguns dizem também que era gay. Né? Então você tem aí uma outra ideia, né, de quem foram essas pessoas que formaram a cultura brasileira e que foram fundamentais, né, para a cultura brasileira. Né? Assim, a cultura brasileira não seria a mesma sem Machado de Assis, não seria a mesma sem o Mário de Andrade, né, sem o Lima Barreto. Né? Então são figuras importantíssimas e que sofreram esse apagamento, essa invisibilidade. Né? Agora, quantos poderiam ter aparecido e não apareceram pela pressão que sofreram por serem pessoas negras, né? Sim, vários, certeza. Né? Vários, né? Mas ainda bem que a gente tem uma universidade pública que é extremamente enfim, muito séria e que tem trazido, né, esses nomes importantes, né, da cultura brasileira, essas pessoas negras que fizeram, né, história. Né? A gente está vendo hoje um espaço maior, né, para emergência dessa literatura que vem do povo negro, né? Sim. A gente tem inúmeros aqui no Brasil hoje, né? Não, hoje a gente tem... Você destacaria? Hoje a gente tem visto, que eu digo, uma primavera negra, né, da literatura Itamar. negra. Né? A gente tem Itamar, a gente tem Ana Maria Gonçalves, o próprio Cidade de Deus Paulo Lins, né, que já é anterior. Né, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, enfim, publicou nos Cadernos Negros ali na década de 80, né, já vem fazendo literatura negra há muito tempo. A Cidinha da Silva. Mas veja bem, a gente tem uma constelação, né, de autores negros, mas você conta na sua mão 10. E aí, depois disso, você tem que fazer um grande esforço, aí você tem que ir para a pesquisa. Né? Agora, autores brancos, aí você vai ficar até amanhã citando. Mas autores negros, quando você conta esses 10, todos os 10 são extremamente daí você tem poderosos, né? uma excelência literária, mas isso, Chico, não é por acaso. Né? Porque para uma pessoa negra chegar onde ela chegou, né, como Itamar, por exemplo, ele não pode ser mediano, ele não pode ser um Brás Cubas, ele não pode ser medíocre, porque ele não chega. Né? As pessoas negras que chegam onde elas estão, elas têm que ser excelentes, elas não têm a chance de ter uma segunda chance, né? Elas têm que ser boas mesmo. E nessa questão entra aí o problema mental, né? Ou seja, a saúde mental dessas pessoas, né? Porque é uma cobrança muito grande para que você seja bom, para que você não erre, para que você não pode falhar, você não pode errar. Isso causa também um medo nas pessoas, né? Bom, se esse cara negro conseguiu chegar aqui, é porque ele é muito bom. Então a gente precisa tomar cuidado com ele. Isso pesou sobre você? Você se sentiu pressionado quando começou a descobrir a literatura, se apaixonar pelos livros? Pressionado você por você mesmo para ser bom nisso? Não, eu não me sentia Você não pensava em ser escritor? Não pensava em ser escritor, não pensava. Aí eu comecei a escrever porque eu gostava de fazer, e aí eu fiz o meu primeiro livro só para ver se eu conseguia fazer. Né? Não pensava nem em publicar. Você era professor? Era professor de escola de literatura, pública, 20 anos, né? Trabalhava com ensino fundamental, os meus alunos ali, ensino fundamental e médio, e era isso, eu ia me aposentar fazendo isso da minha vida, né? E aí publiquei o primeiro livro, deu certo, fiz o segundo. Ganhou um prêmio com o primeiro livro no Ganhou Rio Grande do prêmio, Sul, né? Aí, logo em seguida, Beijo na parede. escrevi o Estela Sem Deus, 5 anos depois, e aí comecei a chamar a atenção. Aí, com o avesso, é que eu comecei a sentir esse peso, assim, né? Esse peso da excelência, eu tenho que fazer algo. Exato, da excelência, né? E essa coisa assim, talvez você tenha dado certo aí com a Vestapelli, agora vamos ver o próximo, né? Se você for bem no próximo aí, a gente começa, né? Tem um pouco essa Tem uma pressão. cobrança, né? Tem uma cobrança. Mas enfim, eu faço terapia está em dia, né? E aí eu consigo lidar bem com essas pressões. Você faz terapia com um psicólogo ou uma psicóloga branco ou negro? Eu faço com uma psicanalista, mulher, branca,
e já tive psicanalistas negros também e tal. Mas eu não acredito muito nessa ideia de que eu preciso ter que psicanalistas negros só podem tratar pessoas negras, porque senão a gente vai entrar numa outra questão aí que... Então, a psicanalista não pode tratar um homem ou vice-versa, isso, né? Agora, se o psicanalista está bem instrumentalizado, né, se ele pelo menos tem um mínimo ali que possa ajudar no meu sofrimento, eu acho que é muito possível. E o contraditório não, o contraste, ele é muito interessante na psicanálise, né? Porque te dá a possibilidade de pensar de outra forma, de ter uma outra visão, né? E às vezes eu tinha a impressão de que quando eu tinha um psicanalista homem, era uma coisa meio de brother, assim, sabe? De concordar com algumas coisas. E aquilo... A diferença é bom, né? A diferença é boa, porque te desloca, né? Então, eu acho que é importante que tenha o contraste também. Será que essas histórias da vivência negra que você tem por ser um homem negro não mexem muito com a cabeça do psicanalista ou da psicanalista? Porque obrigam também a sair da sua visão, né? Do seu ponto de vista. Obrigam, mas eu acho que se o psicanalista ele tem... porque eu gosto da linha freudiana, né? Embora todos os problemas que o Freud tem, mas eu gosto da linha freudiana, e entender que a psicanálise não dá conta do sujeito, e nem deve dar conta do sujeito, né? Ele dá conta de uma parte dele. Quem tem que dar conta do sujeito é o sujeito. É o sujeito mesmo, né? Daí, o que ele não consegue na psicanálise, ele vai para a religião, ele vai para a filosofia, ele vai para os amigos, né? Agora, a ideia de você chegar num consultório psicanalítico e achar que vai resolver sua vida, é fantasiosa, né? Você vai conseguir resolver alguma coisa ali, né? Mas não é a sua totalidade. Você está falando disso aí e eu lembrando de tudo que as buscas que você já fez, quer dizer, mesmo começando a ler tardiamente, aos 24 anos, você se enveredou pela filosofia. Eu vi uma entrevista sua que você falava a filosofia e também a psicologia, você adorava ler Freud, você citou Nietzsche aqui, Kierkegaard, né, Sartre, você enveredou pela filosofia, né? Enveredei de curioso, assim, né? Porque nunca fui assim, um estudioso, pesquisador da filosofia, assim, é porque eu gosto de ler coisa difícil, né? O que me atrai o que me dá prazer é encontrar essa dificuldade na leitura. É por isso que eu gosto de ler o Proust, eu gosto de ler... E a filosofia te ajudou a se entender melhor, entender as contradições do mundo que a gente vive? Sim, e também a não querer encontrar resposta para tudo, né? E aprender a fazer melhores perguntas. A filosofia, ela te dá essa possibilidade, assim, de você aceitar. E é por isso que eu gosto tanto do Camus, mais do que do Sartre, eu gosto mais do Camus, porque acho que o fato de ele ter vindo da Argélia faz com que ele tenha um outro posicionamento, né, assim, de aceitar o destino como ele é, né, e a partir disso, o que eu posso fazer, né, esse mito de Sísifo, né, que carrega essa pedra eternamente, mas quando ele chega lá e essa pedra rola, que prazer ele não deve ter, hein? E o que ele está olhando em volta? E quando ele está descendo sem a pedra? Né? Então, a existência é isso. Né? Então, a filosofia me proporcionou poder viver para além da pele, né? Para além da cor da pele. Você tem um filho de 14 anos, o João, né? Um filho de 14 anos e, em breve, em dezembro, mais um. Que legal. Mais um filho. Como é que o João lida com isso? Sabendo quem é o pai dele, com essas ideias todas que você certamente conversa muito. O João vai seguindo por essa trilha de se perguntar, de se questionar, de ler. Como é que é? Eu tenho um filho que é um leitor, né, desde muito pequeno. Eu lembro que aos 5 anos eu dei para ele 5 anos não, era aos 8 anos já estava lendo. Eu dei para ele uma adaptação do Em Busca do Tempo Perdido, em quadrinhos. E eu achei que ele ia achar a coisa mais chata do mundo. Ele adorou. Ele adorou, assim, né? E ele é uma pessoa que gosta de escrever diário, ficar quietinho, lendo os livros dele, né? Então acho que, de certo modo, ele está se encaminhando por aí também. Estou tentando te entender um pouco pela sua história de leitor, né? Os filósofos e na literatura, na grande literatura. Quem são os seus ícones?
Então, eu comecei com o Rubem Fonseca, né? E depois eu fui para Clarice Lispector, foi arrebatador para mim também. E aí eu comecei a enveredar para a literatura ocidental, né? E aí na universidade eu fui apresentado primeiro para o Don Quixote, que também foi arrebatador para mim, Shakespeare, e aí cheguei em Dostoiévski, e aí todos esses autores começaram assim a fazer muita diferença assim na minha vida. E só no fim da faculdade que eu começo a olhar para a literatura negra norte-americana. Mas antes disso, ainda você falando da literatura europeia, tem Thomas Mann, né? Tem Montanha Mágica. Não, a Montanha Mágica a Montanha Mágica ainda é uma dificuldade para mim. Assim, eu já tentei algumas vezes, não consegui chegar consegui ler, né, a Montanha, mas eu li a Beleza. Tem até o filme. A Morte em Veneza. Morte em Veneza, sim, Morte em Veneza. Eu cheguei no Thomas Mann pela Morte em Veneza, né? Não sei se você sabia, talvez exista aí na leitura do Thomas Mann, né, uma genética negra, porque a mãe de Thomas Mann, a Júlia Mann, nasceu em Paraty, no Rio de Janeiro, você sabia? Eu não sabia. Não. A Júlia Mann nasceu em Paraty e perdeu a mãe quando era criancinha pequena, filha de um alemão, a mãe morre e ele tinha uma ama, né, uma cuidadora dela, da Júlia, quando ela era pequenininha, que era uma mulher negra, que contava histórias, tinha sido escravizada, sim, contava histórias, sim. Do folclore brasileiro, das religiões. Ela conta, a Júlia tem um diário que ela conta que participou de muitas festas religiosas, católicas, e ouviu muitas histórias de Deus. E diz que ela diz num diário dela que ela contava muito isso para os filhos, para o Henrique e para o Thomas. Olha aí, ó. Quer dizer, tem aí uma influência com certeza, deve afro-brasileira, né? Deve ter alguma coisa. Eu assisti um documentário, acho que no canal Curta, ou na TV Cultura, fantástico sobre o Diário de Júlia, né? Maravilhoso. Júlia Mann. Eu te interrompi porque eu acho isso tão fascinado. É muito curioso porque a gente nunca sabe como é que se faz uma história, um romance, né? Porque tá tudo lá na história do autor, né? E muitas vezes talvez ele nem lembrasse das histórias, mas inconscientemente as coisas estão lá. Mas a mãe contou para ele. A mãe várias, contou né? para ele, né? A mãe preta que ele teve, que ela teve, né? Sim, a mãe preta que a que Júlia... ela teve, que depois passou para os filhos, né? Pois é, mas a gente falou aqui de Thomas Mann, depois você falou dos escritores negros. Os escritores norte-americanos, eu chego já no final da minha graduação, e aí começo a ler Toni Morrison, o James Baldwin, Ralph Ellison, Langston Hughes, que são autores mais contemporâneos, assim, da década de 60, né? E aí só já chegando no mestrado é que eu começo a ler a literatura negra brasileira, né? E você lê essa turma toda em inglês, né? Não, li tudo tradução. Aliás, eu brigo bastante com o inglês. Você não foi professor visitante na universidade? Eu fui professor, foi um semestre, foi em 2022, né, na Brown University. E a proposta era a seguinte, a proposta é que as minhas aulas teriam que ser dadas em português, para alunos americanos que falavam português, né? Então era o inverso, né? Eles é que tinham que fazer esforço para me entender. Aí eu disse, adorei essa história aí. Mas eu brigo muito com o inglês, não é muito a minha língua, não. Eu gosto mais do espanhol, do francês, assim. E é fascinante você ver esses norte-americanos, estadunidenses, né, descobrindo aos poucos na língua portuguesa os escritores brasileiros. Há pouco tempo, uma dessas grandes críticas literárias dos Estados Unidos falou que a maior obra que ela leu foi Brás Cubas, né? Sim, aí bombou, né? TikTok, aí depois ela, depois ela disse que estava lendo Dom Casmurro, que falou, não é possível que tem mais de um livro desse cara. Como é que pode ser tão bom, né? Mas assim, a gente já sabia disso há muito tempo, né? Mas tem esse fascínio, né? Essa redescoberta, né, da literatura brasileira, né? Embora o mercado americano seja muito fechado, assim, para autores brasileiros, né? Bom, antes de terminar, eu queria que você falasse sobre a sua dimensão musical, né? Eu sei que você é um rapper também, né? Meu Deus do céu.
Não. Quer dizer, teve uma tentativa, né, de ser rapper. Tinha um grupo, né? Tinha um grupo, né, o Magma Rap. Magma Rap. Mas isso foi aos 19 anos, né? E foi o meu primeiro letramento estético, poético, né? Eu fazia as letras, tentava cantar alguma coisa, tentava imitar o Se Mano lembra Brown. de alguma coisa? Não lembro. Até um amigo meu, ele preservava as fitas, cassete, né, onde a gente gravava, mas ele se mudou e acabou perdendo as fitas, né? E ainda tinha um vídeo na TV Cultura do Rio Grande do Sul com uma apresentação nossa, mas, sei lá, desapareceu também, né? Não está no YouTube? Não está em lugar Não, já não está mais assim. Mas foi um momento bastante interessante, um momento político também, assim, enquanto homem negro, assim, né? De me entender também o lugar da reivindicação, de não naturalizar a violência. E o Mano Brown, ele foi essa espécie de pai de uma geração de pessoas negras, né? Racionais em geral. Os Mano Brown Racionais especial, né? em geral, assim, de ele nos dizer coisas tão precisas, né? De dizer, olha, se você seguir por esse caminho, você vai se ferrar. Bom é esse aqui, né? Claro, na linguagem Você já dos teve um Racionais, encontro né? com o Mano Brown? Queria muito. Nunca? Assim, nunca conversamos. Tem que assim. falar com o Mano Brown, tem que promover esse encontro. O ICL tem que promover Por esse favor, encontro. promovam esse encontro aí, porque realmente foi muito importante. E o Emicida? Né? Já conversamos já com o Emicida, já trocamos uma ideia. Também é uma grande referência para mim. Antes desse, que é também, né, o rap é um tipo de literatura, né? Sim. Porque é muito texto, né? Sim. Agora, antes disso, na música brasileira, você tinha alguma predileção? Eu tinha muito por causa da minha mãe, né? Assim, o samba era muito presente em casa. Eu lembro de ela escutar também Ney Matogrosso. Escutava um pouco de Caetano, um pouco de Bethânia, Gal Costa, assim, aos domingos, assim, eu lembro dessas músicas, assim, Cartola, e muito samba, Partido Alto. Cartola. Assim. Martinho, para falar os negros dessa história. Martinho também é da literatura. Martinho já escreveu alguns livros. Né? Martinho também é da literatura. Então, a gente tinha essa referência musical em casa, e eu costumo dizer que a nossa educação sentimental enquanto cultura brasileira, ela vem pela música, não vem pelos livros. Educação sentimental e literária. Né? O brasileiro se acostumou muito a ouvir, né? Claro, né? Porque se a gente não tem acesso aos livros, e se a gente não tem uma população letrada, por onde que vem essa educação sentimental? Ela vem pela música. Não é à toa aí que a gente tem a sofrência, né, como esse grande, porque é uma espécie de educação sentimental, né? Você escutar, muito engraçado. Você está numa Olimpíada como agora, né? Aí a torcida começa a cantar o novo hino nacional brasileiro, Evidências. Você fala assim, o que tem a ver, né? É como a gente conseguiu educar os nossos sentimentos, né? A gente escuta música para tentar, de alguma forma, se identificar com aquilo que a gente está ouvindo, né? Encontrar um tipo de conforto também. Né? Eu gosto muito de música e você me fez lembrar, agora a gente falando dessa questão do passado, de um negro fortíssimo na história da música brasileira, que por algum equívoco ou não foi sepultado em vida, né? Wilson Simonal. O caso do Wilson Simonal foi de uma lástima, assim, no sentido de sofrer um racismo e uma condenação, né? Mas certamente o racismo pesou muito na condenação política ao Simonal. Com certeza. Hoje em dia isso não funcionaria, né? Porque hoje a gente já tem visto né, pessoas negras de direita que apoiam, enfim. Mas naquele tempo foi uma condenação brutal, assim, que aconteceu com o Simonal. E quando ele estava no topo, no com auge. Meu Limão, Meu Limoeiro, Sim. mora num país tropical, ele compôs uma música, não sei se você se lembra, com Ronaldo Boscoli, chamado Tributo a Martin Luther King. Não conheço essa. Se sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. Lembra não? Não. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar, com sangue ou não, com uma canção também se luta, irmão. Uma coisa maravilhosa, né? E ele cantou isso, não sei se foi no Maracanãzinho, um negócio assim estrondoso. Né? E eu fui ver
de quem, uma vez eu fui procurar, né, de quem era a letra dessa música, né? A letra era dele, Era dele Wilson mesmo. Simonal. Pois é, então, prova que era alguém comprometido com a causa. Escutem aí, né? tributo a Martin Luther King. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. E isso, quando eu era, naquela época, bem mais jovem, né, eu ouvia isso e me sentia um pouco participante, né? Pode ser cretinice minha, mas da luta negra. Não, mas eu acho que é a luta negra de todos. Se não for assim, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu me defino no meu perfil de rede social como jornalista e abolicionista. Tem um tanto de pretensão, mas tenha certeza Sim, que está no coração. Com certeza. Obrigado. Valeu, hein? Valeu. Valeu. Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar.